Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 19 de novembro, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. E olha só o que a gente separou hoje. Vamos dar uma olhada na fragilidade da nossa infraestrutura digital, depois a gente mergulha no impacto da liquidação do Banco Master e, para fechar, uma polêmica bem séria sobre justiça climática na COP30. Então, vamos começar pelo primeiro ponto, a nossa infraestrutura digital, que, como a gente viu, está operando no limite. E o custo de uma falha, mesmo que pequena, pode ser altíssimo. Pois é, a recente queda global da Cloudflare, que tirou do ar gigantes como a OpenAI e o Spotify, levantou uma pergunta que não quer calar. Afinal, qual é o custo real quando a internet simplesmente para? Para ter uma ideia do tamanho do prejuízo, um estudo, ainda de 2016, já calculava um custo médio de $9.000 por minuto de interrupção não planejada. Dá para imaginar? E claro, com a digitalização que a gente viveu de lá para cá, hoje esse número é com certeza muito, mas muito maior, principalmente para setores como o e-commerce e meios de pagamento, né? E para entender o risco, é importante saber que existem papéis diferentes. Pensa assim, a Cloudflare funciona como uma intermediária. Ela ajuda a entregar o conteúdo para o usuário final. Agora, a Amazon Web Services, a famosa AWS, opera num nível bem mais profundo. O André Miceli, que é coordenador na FGV, explica que a AWS hospeda o coração dos sistemas de empresas e até de governos. Por isso, uma falha por lá costuma ser ainda mais catastrófica. Só que o problema não é só financeiro, viu? O professor Júlio Chaves, da Escola de Matemática Aplicada da FGV, a FGV-EMAP, aponta para uma questão ainda mais séria. Para ele, o incidente expõe uma vulnerabilidade crítica. Nas palavras dele, isso toca na soberania, porque essa dependência toda de empresas de fora acaba mostrando uma grande fragilidade para o país. E essa preocupação não é isolada. O Daniel Marques, que é presidente da AB2L, concorda. Ele vai além e alerta que continuar dependente significa um risco para o sistema todo, uma vulnerabilidade geopolítica e, de quebra, um freio na inovação local. Ou seja, a solução, segundo ele, precisa envolver ações técnicas, estratégicas e, claro, políticas. Bom, agora a gente muda de assunto para falar de um verdadeiro choque no sistema bancário brasileiro, a liquidação do Banco Master. E para a gente ter uma noção da dimensão do que aconteceu, o volume de ativos envolvidos chega a 80 bilhões de reais. É um valor que coloca essa liquidação numa escala realmente extraordinária para o nosso mercado. E por trás desses números tem gente, muita gente. Cerca de 1.600.000 investidores, a grande maioria pequenos, foram diretamente afetados. Agora, eles dependem do fundo garantidor de crédito para tentar reaver o dinheiro. O professor de economia da FGV, Clemens Nunes, confirma que esse caso é excepcional. Ele diz que, olhando pela escala, é um evento muito fora da curva para o mercado financeiro. E os impactos vão se espalhando como uma onda. O professor Nunes explica que, primeiro, o FGC não cobre depósitos muito grandes, o que já gera perdas enormes para alguns. Depois, tem os fundos de pensão de estados e municípios. O do Rio de Janeiro, por exemplo, tinha mais de 1 bilhão investido lá. Prejuízo gigante. O mesmo acontece com empresas, que agora estão tendo que registrar perdas milionárias. E qual era o atrativo? Bom, muitos foram seduzidos por taxas de retorno altíssimas, que, claro, vinham com o risco na mesma proporção. Agora, vamos para o nosso último assunto de hoje, um tema que está esquentando os debates da COP30, a justiça climática em risco por causa de uma exclusão bem controversa. A polêmica é a seguinte: uma denúncia do GLE10, o Instituto da Mulher Negra, aponta que a União Europeia, o Reino Unido e a Austrália estão bloqueando a inclusão de menções à população afrodescendente no plano de ação de gênero da conferência. A justificativa deles é que não seria uma demanda coletiva. Já o Brasil está tratando essa inclusão como prioridade máxima. E para a gente entender melhor esse debate, tem uma pesquisa muito importante do Centro de Pesquisa Aplicada em Direito e Justiça Racial da FGV Direito SP. Ela foi feita justamente em parceria com o GLE10 e joga luz sobre a dimensão racial nas políticas climáticas internacionais. E os resultados, olha, são de cair o queixo. A pesquisa analisou 115 documentos sobre o clima, produzidos desde 1992. E a conclusão é que em 77% deles simplesmente não existe nenhuma menção a afrodescendentes. É como se essa população fosse invisível nesses debates. Um apagamento histórico, né? E fica pior. A pesquisa mostra que, mesmo nos poucos documentos em que há alguma menção, quase 96% delas estão em textos que não têm força de lei. Na prática, o que isso quer dizer?
que não geram nenhuma obrigação real para os países. Fica só no papel. E com essa análise profunda sobre as discussões climáticas, a gente vai fechando os destaques de hoje. São temas complexos, né? E mostram como a análise de especialistas é fundamental para a gente conseguir navegar nesse mundo cheio de informação. Foram essas as notícias do dia, com a curadoria da FGV Notícias. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!